Olá, meus amores! Olha a prof aqui de volta com vocês. E estamos aqui novamente para continuar falando sobre identidade. E aí, conseguiram fazer o mapa? Conseguiram se perceber? Conseguiram já entender qual é a sua identidade pessoal? Qual é a sua identidade social? Você conseguiu aí perceber as coisas que você tem de semelhante, que você tem de diferente dos seus amigos? Isso é muito bacana, isso é muito importante para o desenvolvimento pessoal de cada um de nós, tá bom? Então, sem mais delongas, porque vocês sabem que eu falo demais, vamos seguir para a nossa aula e vamos ver o que nós vamos falar sobre identidade ainda. Identidade, a parte 2, vamos falar agora da narrativa de vida e uma construção de identidade. Como que você, meu aluno, minha aluna, meu estudante, minha estudante, meu menino, minha menina, Luiz, Carla, Natália, como que vocês se tornaram a pessoa que vocês são? Você concorda que a pessoa que nós nos tornamos é o resultado de uma sucessão de eventos que marcaram nossa trajetória de vida? Você consegue perceber isso? Que nós nos tornamos o que somos através de toda essa história que a gente já viveu até hoje? Tomar consciência da nossa história e de como cada experiência influenciou a nossa formação, ela é muito importante para a construção da identidade e do seu projeto de vida. Assim como uma história de ficção, a sua história de vida também pode ser narrada, também tendo como você o protagonista. Quem é o protagonista de uma história? É o personagem principal. Então, você sendo o personagem principal. Quando você seleciona e organiza os eventos que compõem essa vasta coleção de memórias autobiográficas, ou seja, essas suas memórias, em uma sequência temporal, está produzindo a sua narrativa de vida. Quando você começa a falar para o seu amigo, quando eu tinha 6 anos, eu fazia isso, aquilo outro. E aí você vai falando as coisas que você viveu em uma sequência de tempo, você está narrando a sua vida e você é o protagonista. A mesma coisa aconteceu com quem, gente? Olha só, com o Mason, né? Ele narrou a própria vida dele. O filme Boyhood, da infância à juventude, é uma narrativa da vida do Mason. E essa imagem, ela vai dizer tudo. Vocês lembram dessa imagem? A imagem do início do filme e como ela termina. Ele deitado, praticamente na mesma posição, fazendo o mesmo gesto, olhando para o céu da mesma maneira. A narrativa de vida, ela é um fenômeno diretamente relacionado à construção da nossa identidade na adolescência. É uma fase da vida que o indivíduo buscará conectar-se ao seu passado, presente e futuro. É um momento que vocês estão vivendo, gente, único na vida de vocês. Vocês são jovens, vocês precisam se conectar com tudo que você passou, com o que você está vivendo e ter na sua cabeça e ter na sua mente que o futuro está bem aí e você precisa lutar para ter esse futuro. A fim de dar um sentido a esse momento, essa continuidade entre a criança da qual vai se despedir, da qual você está se despedindo, e o adulto que você vai se tornar. Porque você não é nem mais criança e você também não é um adulto. Você está ali no meio termo, né? Está entre um e outro. Assim como ocorre com o personagem Mason em Boyhood, da infância à juventude. Ao narrar a própria vida, o adolescente organiza suas experiências e intenções futuras em uma linha coerente que confere sentido e propósito à identidade e formação. Agora tem um momento para vocês, de novo, para vocês darem uma pausa, para darem aquela praticada. Como que vocês vão praticar? Vocês vão elaborar, claro, né? Eu já estou até dando spoiler do que vocês vão fazer. A sua narrativa de vida. Para isso, vocês vão seguir algumas orientações. Primeiro, pensar na pessoa que você é hoje
escrever tópicos como crenças, valores, aspirações, sentimentos, hábitos, conhecimentos, habilidades e assim por diante. Listar os principais eventos passados, aquele que você considera que foram fundamentais para a sua formação, no âmbito da família, da escola, da comunidade e da sociedade como um todo. Você vai parar para pensar que você tinha até esquecido de certos momentos, mas que foram muito importantes para a sua vida. Você vai listar também eventos do seu presente e suas intenções para o futuro. Produza uma narrativa da sua vida utilizando os elementos levantados anteriormente. Quando eu vou fazer uma redação, quando eu vou escrever alguma coisa, eu gosto de fazer isso, fazer tópicos. Isso ajuda muito para que você não esqueça de falar nada e você também organize as suas ideias. É muito bacana. Então, é uma prática, é uma forma de vocês fazerem essa maneira que eu estou dizendo aqui, de colocar os tópicos. E aí depois vocês vão produzir a sua narrativa. O texto ele deve ocupar no mínimo 60 linhas e conectar o passado, o presente e apresentar as suas intenções de futuro, tá bom? Então essas são as regras, 60 linhas, conectar o passado com o presente, ou seja, o que é que do passado eu aprendi e que veio fazer com que eu me tornasse essa pessoa que eu sou hoje e o que é que tudo isso vai influenciar na minha ideia e na minha intenção de futuro, ok? Então, você vai dar uma pausa, vai fazer essa atividade e aí, voltando, nós vamos à formação da identidade. Então, conforme nós vimos na sessão identidade, quase que não sai, e projeto de vida, a identidade ela pode ser definida como um conjunto de aspectos mais importantes que o indivíduo reconhece em si mesmo. Por exemplo, as suas crenças, as suas vivências, a sua família, as suas características físicas, suas características psicológicas e comportamentais. Desde a infância, nós tentamos reconhecer a pessoa a qual nós somos. Gente, tem palavras que quase que não saem às vezes, né? Mas vamos lá. Então, desde a adolescência, tentamos reconhecer a pessoa que somos, definir e explicar as nossas características, as nossas crenças e os nossos interesses. Mas a identidade só passa a ser construída ativa e conscientemente lá quando a gente começa a ter 12 anos. Por quê? Porque é quando inicia meu momento, de transição da adolescente para a idade adulta. É aquele momento em que os pais dizem para você, para que você não é mais criança para fazer isso. Ou então, olha, você não tem idade para fazer aquilo. Então você está ali perdidão naquele momento que você não é nenhuma coisa nem outra. Então é neste momento que começa a identificação de identidade. É nesse período a transição que o indivíduo começa a buscar um sentido de integridade pessoal e definir os valores e conceitos mais importantes para quem ele é e o que ele deseja ser. O adolescente em formação, que é o caso de vocês, ao se aproximar cada vez mais do mundo adulto, passa gradativamente a pensar nos papéis sociais que deseja exercer, a se vincular a determinados valores e ideologias, visando integrar-se e pertencer e estabelecer um propósito no mundo. Então, quando você está ali já se aproximando, vocês vão perceber no decorrer desses anos, agora vocês estão no primeiro, depois no segundo, quando você chegar lá no terceiro ano, você vai conseguir olhar para essa atividade que você fez hoje, da sua narrativa e das suas pretensões para o futuro, você vai conseguir se reconhecer. Você vai conseguir ver que lá atrás, ou seja, hoje, né? Lá no futuro, você vai ver que lá atrás você estava com uma ideia tal sobre o seu futuro. E aí você vai estar mais próximo ali da vida adulta. Então, esse momento vai ser um momento crucial para a vida de vocês. E todas as atividades do projeto de vida, ela vem aí auxiliar você nesse desenvolvimento. Após realizar uma série de pesquisas sobre a formação de identidade na adolescência, James Marcia, que é um psicólogo canadense contemporâneo, ou seja, dos dias atuais, e especializados no assunto, chegou à conclusão de que a formação da identidade pode ser resumida em dois aspectos. Primeiro, a exploração ativa e alternativa da vida,
o que o jovem deseja ser e fazer. E segundo, o estabelecimento de compromissos com determinados temas, valores e teologias que o indivíduo considera fundamentais para si. Então, a partir dessa ideia, as pesquisas do James, o psicólogo estadunidense David Mosman, que nasceu em 1951, passou a considerar, ele pegou ali as ideias do James e passou a considerar que ter uma identidade madura significa ter compromissos fortes, autoconscientes e escolhidos por si próprio, marcados por investimentos pessoais e relação em aspectos com a carreira, moral, religião, padrões étnicos e raciais, sexo, ideologia, amizade e família. Ou seja, quando você consegue identificar você em todos esses âmbitos sociais, você já vai passar de uma identidade em evolução e em criação para uma idade madura, porque você já conseguiu se identificar. As pesquisas de James e seus colaboradores identificam que os adolescentes podem se encontrar em 4 estados diferentes em relação ao seu projeto de identificação. Cada um desses estados, o adolescente vai manifestar uma forma diferente de lidar com os processos de exploração das alternativas e compromissos. Então, esse momento que ele consegue identificar com esses 4 estados, são os 4 estados que vocês conseguem identificar agora. Então, vamos dar um zoom um pouquinho, para a gente poder ver. Então, quais são esses 4 estados que o James fala? Identidade difusa, deixa eu só pegar minha caneta. De novo, identidade difusa, que é quando o jovem não demonstra nem busca compromissos, estando satisfeito em viver um dia após o outro. Entre os jovens que se enquadram nesse estado, há aqueles que se incomodam com a falta de identidade e aqueles que não se incomodam. Identidade fechada. Identidade fechada. O jovem vai assumir compromissos, porém, esses não foram construídos por um processo ativo e consciente, mas internalizados por reprodução e comportamento dos familiares, amigos e agentes culturais. Tem também a moratória ou a crise identitária, que vai ser o momento de transição, caracterizado pela reflexão e pela exploração de alternativas. O jovem ele vai estar na categoria de identidade difusa, então ele vai considerar os seus compromissos. Já o adolescente, na categoria fechada, passa a questionar os compromissos que até então ele não assumia. E, por último, a conquista da identidade é o resultado da superação positiva da moratória, que tem como consequência a vinculação de determinados compromissos considerados centrais para si e para si mesmo. Ou seja, gente, resumindo, vocês vão passar por todos esses 4 passos. Quando você chega nessa conquista de identidade, é que ele chama de identidade, eita que tá linda essa letra, madura. Então, quando você chega nesse seu 4º tópico aqui de vida, é porque você está na identidade madura, ok? O processo de formação de identidade. Agora você vai ver o caminho de desenvolvimento da atividade de informação, com base no estudo do James e do David. O esquema procura mostrar o que os jovens podem seguir. Gente, tá difícil a professora hoje, hein? Que os jovens podem seguir diferentes rotas na formação da sua identidade. Acho que eu tô ligada no 220 hoje. Olha só. Você pode conquistar a sua identidade. Não precisa. Às vezes você vai dizer assim, professora, mas eu não sou aquele jovem ali da identidade difusa. Porque eu não sou uma pessoa que não tô nem aí para os meus compromissos, que só quero viver um dia cada vez. Então você já pulou essa etapa, não tem problema. Cada um pode seguir o seu fluxo. Você pode perceber, conquista da identidade, ele pode vir para cá, começando com a identidade difusa, e da identidade difusa para fechada e depois para moratória, ou ele pode começar já sendo com a moratória,
E de lá ele vai passar para difusa, e depois para fechada, e depois para moratória novamente. Enfim, é um círculo, gente. É um círculo que vai aí definir todo o seu processo de desenvolvimento e de identificação da sua identidade pessoal. Então, continuando. Agora é aquele momento de vocês. O momento da prática. Agora é o momento da sua atividade. Hoje, vocês sabem que quando a gente está encerrando um bloco, nós temos também a síntese e a autoavaliação. Mas antes da síntese e da autoavaliação, vocês têm a seguinte atividade. Após refletir sobre essas informações do processo de formação, aquelas processo de formação de identidade, aquele esquema que eu mostrei para vocês, vocês vão responder as propostas da atividade relacionadas ou relativas ao estudo de caso. Após estudar os estados do processo de formação, você vai aplicar esse conhecimento por meio de um estudo de caso. Você vai analisar, prestem atenção. Vocês já sabem como é que se deu essas 4 fases da formação da identidade de um jovem. Então, você vai pegar o depoimento real de jovens de 14 e 18 anos que estão aí com vocês, esses depoimentos, essa atividade, que são estudantes do ensino médio, moradores da cidade de São Paulo. Os depoimentos colhidos entre 2015 e 2017 fazem parte de uma pesquisa sobre a conservação e mudança do projeto de vida de jovens. O que é que você vai fazer? O seu objetivo, meus amores, é identificar e analisar os estados de formação de cada um desses jovens. Então, você vai pegar toda essa entrevista, todos esses casos, todos esses relatos desses jovens que vocês têm aí e vai fazer essa sua análise, esse seu estudo de caso. Você vai utilizar esse esquema do James e do David, você vai olhar e tentar reconhecer em que momento, em que fase cada jovem se encontra. Na síntese e na autoavaliação, vocês têm também aí a atividade com vocês, as perguntas da síntese e a autoavaliação, claro que é você se autoavaliando através do que você conseguiu reconhecer e identificar dentro desse bloco sobre a identidade, certo? Tranquilos até aí? Tá tudo belezinha? Eu espero que vocês tenham aí uma ótima atividade. Como a atividade é bem extensa, a gente já vai encerrando por aqui, tá bom, meus amores? Eu espero que vocês consigam consigam se identificar e não esqueçam, qualquer dúvida, eu estou aqui sempre à disposição de cada um de vocês, tá bom? Um grande beijo e nós nos vemos na próxima aula.